Vamos continuar a leitura do livro A Mentalidade Cristã, de William Bates. Capítulo 1. Da natureza e os tipos de meditação. A meditação é uma prática tão rara e pouco exercitada que creio que nem todos os cristãos a conhecem e sua prática é ainda mais escassa. Assim, dizer que é um dever incomum seria uma descrição insuficiente. A meditação é um movimento intenso do entendimento, pois essa é a faculdade principal nesse dever. Para explicá-la melhor, considerarei seus tipos. Ela pode ser especulativa ou prática. Meditação especulativa ocorre quando buscamos com seriedade alguma verdade oculta, com o objetivo de enriquecer a alma com tesouro de conhecimento. Essa prática é comum entre pessoas racionais, com entendimentos mais refinados que o comum. Contudo, se nossa meditação for apenas especulativa, é como o sol de inverno, brilha, mas não aquece. Por isso, não tratarei dela aqui. Meditação prática. Seu propósito é levar a alma a rejeitar o pecado com seriedade a acolher e abraçar a vontade de Deus. É disso que pretendo falar, e é como soprar brasas para aquecer a alma. Descreverei assim: a meditação é o exercício sério do entendimento, por meio do qual nossos pensamentos se fixam na observação de coisas espirituais para colocá-las em prática. 1. O significado da meditação é o exercício sério do entendimento. Neste sentido, a meditação é um dever interno e secreto. A alma se recolhe para o seu quarto e se despede do mundo. Era um dever invisível aos olhos humanos. É por isso que pessoas carnais não a apreciam. É um exercício do entendimento, no qual não lidamos com as coisas externas e materiais. Isso a torna ainda mais difícil para os mundanos. Note essa regra. Quanto mais espiritual é um dever, menos as pessoas carnais o apreciam. Por isso, preferem ouvir a palavra a orar em família e preferem orar a meditar. Por quê? Porque a meditação é um dever mais espiritual. Além disso, por ser um exercício do entendimento, é uma das obras mais nobres que o cristão pode realizar. A razão não está em seu ápice quando a alma medita. Ela produz os atos mais racionais, tornando-se mais semelhante a Deus, que passa a eternidade contemplando sua própria essência e atributos. Esse é o ato. 2. A qualidade da meditação. Os pensamentos são fixados. Há grande consistência nos pensamentos humanos, mas a meditação os prende e fixa em um objeto espiritual. A alma impõe a si mesmo que os pensamentos que são naturalmente volúveis e leves se concentrem em seu objeto. Esse dever é muito mais vantajoso por essa razão. Um jardim regado por chuvas rápidas produz frutos incertos, mas quando é irrigado por um fluxo constante, é mais confiável. Da mesma forma, quando os nossos pensamentos tocam coisas boas apenas por um momento e depois divagam, ou quando apenas passam rapidamente por objetos santos e logo fogem, não geram tanto fruto na alma quando pela meditação permanecemos neles. Os raios do sol podem nos aquecer, mas não inflamam a menos que estejam concentrados em uma lente. Assim, pensamentos fugazes sobre coisas celestiais podem nos aquecer um pouco, mas nunca inflamarão a alma até que sejam fixados por meditação profunda. Por isso, Davi, que era exímio nesse dever, diz em Salmos capítulo 112, versículo 7, que seu coração estava firme, afirmando o mesmo sobre o caráter de um homem bom. 3. O objeto da meditação. Nossos pensamentos se fixam na observação de coisas espirituais.
Todas as verdades espirituais são simbólicas para um coração agraciado e trazem algum benefício à alma, mas algumas verdades podem ser especialmente úteis. Citarei 2 ou 3 exemplos. A meditação se concentra na alegria e glória do céu, para que a alma aspire e anseie por ele. Foca na natureza corruptora do pecado, para que a alma o renuncie e o aborreça para sempre. E se fixa no verme, que nunca morre, e no fogo do inferno, para que o cristão sempre se esforce para evitá-lo e fugir dele. São esses 2 objetos nos quais a meditação do cristão se fixa. 4. O propósito da meditação. O objetivo é a prática. Muitas pessoas passam rapidamente por um jardim de flores, ou seja, por muitos objetos espirituais. Seus pensamentos vagam e elas não colhem mel, não trazem frutos para as suas almas. Mas esse não é o caminho de um cristão. Por isso, a meditação espiritual é descrita pelo próprio Deus. Este livro da lei não se apartará da tua boca. Antes meditarás nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Lemos isso em Josué capítulo 1, versículo 8. O propósito é observar para praticar e aplicar. No livro de Jó, há uma expressão que se aplica a isso. Eis que isso buscamos, assim é, ouve-o, e sábio para o teu bem. Jó capítulo 5, versículo 27. Alguns conhecem coisas apenas para saber, outros para serem notados, mas a meditação espiritual extrai a força de um objeto para o bem do próprio homem. Essa meditação prática pode ser ocasional ou deliberada. 4. Meditação ocasional. É quando a alma espiritualiza cada objeto, quando o entendimento funciona como um alambique, que destina algo de tudo o que veio para o bem da alma. Essa é a alquimia espiritual que transforma todos os metais em ouro. Nosso Salvador foi um exemplo notável disso, extraindo lições espirituais de objetos naturais. O Evangelho está cheio de parábolas por essa razão. Um cristão deve se esforçar para ver todas as coisas em Deus e Deus em todas as coisas. Cada riacho deve levá-lo à fonte. Tudo aqui embaixo deve ser uma escada para levar a sua alma a Deus. Falarei mais sobre essa meditação ocasional, pois ela é muito útil e quem a negligencia. A desonra a Deus. O propósito da criação é que Deus receba honra e louvor. Por isso, Deus infundiu uma alma racional no corpo humano, para que o homem seja uma criatura reflexiva preparada para a meditação. Esse dever é obrigatório para todos os seres racionais. Veja lá em Jó, capítulo 8, versículo 37, onde o Senhor fala sobre a criação. Quando as estrelas da alva juntas cantavam. Como os pássaros cantam ao amanhecer, no início da criação, os anjos cantaram juntos. E Deus espera isso do homem, a quem deu uma alma racional. Nossos 5 sentidos são as portas pelas quais os objetos externos nos alcançam, e a alma deve percebê-los. Deus criou o homem no último dia da criação, após preparar um banquete, trazendo o homem como convidado. Após construir um palácio, trouxe o homem para habitá-lo. Por quê? Para glorificar o Criador. Quando Deus tornou os céus com estrelas e a terra com flores, trouxe o homem para louvá-lo por tudo isso. Primeiro sábado foi instituído para que os homens bendissessem solenemente a Deus pela criação do mundo. B. Quem não medita ocasionalmente prejudica a própria alma. Aquele que usa as criaturas sem aprender com elas rouba de si mesmo a melhor parte do que deveria desfrutar. As criaturas são apenas sombras da majestade
infinita que está em você acima. Você se contentaria com a comida pintada? Então, por que se contentar apenas com o desfrute superficial das criaturas, sem ascender a Deus? Ele lhe deu as criaturas para que sejam instrumentos para elevar a sua alma a Ele. C. Negligência à criação. Não há nada na natureza que não sirva para elevar nossas almas a Deus. Do sol à pedra, do cedro à violeta. Cada criatura tem uma voz que nos ensina algo sobre Deus. Este mundo é uma escola para o homem. Todas as criaturas nos dizem que há um Deus. Se negligenciarmos esse uso pela meditação, negligenciamos a criação. Toda a criação é um instrumento bem afinado e o homem deve tocar a música. Se não elevarmos nossos pensamentos a Deus pela meditação, somos nós os culpados. Vejamos as vantagens que a alma pode obter. Primeiro, isso prepara a alma para admirar e louvar a Deus, porque os homens se maravilham mais com as obras de arte do que com as obras da natureza. Por que não meditam sobre elas? Muitos colocam Deus embaixo de um pintor ou escultor. Louvor e admiração surgem quando o entendimento se volta para um objeto excelente. Ao ler o livro da criação, você terá motivos para louvar o seu autor. Quando olhar para o sol, medite. Esse sol brilhante é apenas uma sombra de Deus. É Deus quem o estendeu, esse rico dossel, sobre nossas cabeças, ao olhar para a terra que pende no ar, algo tão frágil que não sustenta uma pena. Perceba que ela está fundada no poder de Deus. Ao considerar o mar, que um elemento tão furioso é contido pela areia, a coisa mais frágil, admire o poder de Deus. Quem medita assim com as criaturas aprenderá a admirar a sabedoria insondável, a bondade indivisível e indizível e o poder infinito de Deus. Segundo, prepara a alma para a gratidão. Louvar considera o valor de algo. Ser grato considera nosso interesse nisso. Ao refletir que este mundo e tudo nele foram feitos para a glória de Deus e o uso do homem, e isso desperta nossa gratidão e inflama nosso amor por ele. Porque nós somos mais gratos por pequenos favores humanos do que pelos ricos benefícios de Deus. Porque não meditamos sobre eles. Terceiro, a meditação ocasional fortalece nossa fé e dependência de Deus. Jesus exortou os seus discípulos a crer nisso. Não vedes os lírios do campo, não semeiam, não fiam, mas são vestidos com mais esplendor do que Salomão. Não vedes os pardais, nenhum cai sem a providência, e vós valeis mais do que muitos pardaus. Mateus capítulo 6, versículo 26. Ao refletir que Deus é o grande mestre da família do céu e da terra, provendo todas as suas criaturas, um cristão pensa: se meu Deus cuida do que é inferior a mim, quanto mais cuidará de mim? É o argumento de Cristo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Quarto, cura a parte viciosa de nossas vidas, os pensamentos vãos. Na natureza não há vazio, um recipiente que está cheio de líquido ou ar. Quanto mais água você coloca, menos ar resta. Assim, se armazenar sua alma com meditações ocasionais, isso expulsará pensamentos vãos e vis. É uma rara virtude quando o cristão está sempre com as asas abertas, contra os raios do sol. Como os raios de sol tocam a terra, mas o corpo do sol está fixo no céu. O cristão convive com o mundo, mas desfruta de Deus. Quinto, encoraja a obediência a Deus. Ao considerar que você é sustentado pelas despesas da providência divina, isso te motiva a servi-lo. Um mestre espera o serviço de quem ele sustenta.
Se perceber que tudo que tens vem da vontade de Deus, da bondade de Deus, e que todas as criaturas obedecem a Ele por uma lei perpétua, isso elevará a tua obediência. O sol segue o seu curso sem erro. Todas as criaturas contradizem sua própria natureza para servir à vontade de Deus. Essas meditações vivificam sua obediência. Em resumo, a meditação ocasional faz com que o mundo, a casa do homem, se torne o templo de Deus. Assim, todas as criaturas são usadas conforme o propósito para o qual foram criadas. Quando os raios da bondade que brilham do Pai das luzes são refletidos de volta para Ele. 4.2. A meditação deliberada é de dois tipos, direta ou reflexiva. Meditação deliberada direta ocorre quando o entendimento se fixa em alguma verdade e extrai dela os benefícios que lhe são próprios. Lembre sobre Isaac, que saiu do campo para meditar. Gênesis capítulo 24, versículo 3. A palavra, em seu sentido original, implica que ele saiu para dialogar com a verdade. Há um discurso mútuo e recíproco entre a verdade e a alma. Quando a alma medita na lei de Deus, toma o mandamento de Deus, fala com ele e o mandamento responde à alma, criando uma conversa mútua. Por isso disse, a lei falará contigo, Provérbios 26, 22, orientando-se sobre como conduzir o curso da tua vida. Meditação deliberada reflexiva. Acontece quando há um diálogo solene entre a alma do homem e ele mesmo, uma espécie de colóquio ou solilóquio, uma consciência interna entre o homem e o seu próprio coração. Ele questiona como está a sua condição em relação a si mesmo. Estou reconciliado com Deus? E faz perguntas práticas sobre o seu estado eterno. Amém.